Para a gente repercutir esses dados do IBCBR, converso agora com Cláudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo e bom dia, professor. Bom dia a todos. Professor, queria começar entendendo exatamente os fundamentos desse recuo, né, do IBCBR no mês de julho. Havia uma expectativa por parte do mercado, nesse compilado feito pela agência Reuters, de uma queda de 0,2%. Vimos agora nessa publicação de uma queda de 0,5% no índice de atividade econômica. Queria entender exatamente o que explica essa queda maior do nível de atividade no mês de julho. Já era esperado uma desaceleração do PIB nesse trimestre, né, nesse mês, nesse trimestre em particular, e todos os setores estão para baixo, menos serviço que caiu menos do que a indústria e do que a agropecuária. O problema todo é o terceiro mês negativo que o IBCBR aponta, né? Então, isso é uma desaceleração muito forte da economia. Se você comparar com o ano passado, ainda temos crescimento e a própria taxa acumulada de 12 meses está acima de 3%. Mas, de qualquer maneira, uma desaceleração muito forte. O que a gente tem que olhar para estar discutindo a Selic também é a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego ela continua em queda, né? Você teve queda no mês passado e isso aponta que há uma certa pressão do mercado de trabalho. Dessa forma, você talvez não se anime a baixar a, a taxa de juros, né? A taxa Selic, tendo em vista que você tem ainda alguma pressão da economia. Se nós olharmos um outro indicador, que é o hiato do produto, a gente percebe que esse hiato do produto continua positivo. Já há 10 trimestres que o hiato do produto está positivo, e isso significa que a economia está crescendo mais do que o produto potencial. Então, isso é um elemento causador de inflação. Então, acredito que o Banco Central vai estar, vamos dizer, cuidadoso com essa questão da inflação e não vai se animar a baixar a Selic nessa próxima reunião. Dependendo dos resultados, isso vai ficar provavelmente para janeiro. Professor, o senhor citava essa resiliência do nível de atividade, principalmente no setor de serviços. Eu queria entender exatamente os fundamentos, o que explica essa manutenção de um aquecimento relevante no setor de serviços. Se a gente acompanha, por exemplo, indústria em queda, também o próprio setor agropecuário, né, com uma queda relevante de 0,8%. O que explica exatamente essa resiliência do setor de serviços, mesmo com um cenário, né, de um aperto monetário bastante significativo? Alguns setores do serviço eles são impactados pelo dólar, né? Então, toda essa parte de outros serviços, que significa alojamento, alimentação e outros setores, né, do serviço, eles são mais resilientes e tendem a cair menos do que a agricultura e indústria. E na indústria, você teve um problema que você teve que ligar as térmicas e isso abaixa o valor adicionado na eletricidade e dessa forma você tem a eletricidade também em queda. A construção continua crescendo, mas menos do que estava crescendo anteriormente. Transportes, comunicação, comércio estão ainda positivos, né? Se você olhar, por exemplo, o consumo das famílias ainda está positivo. Da mesma maneira, o investimento. Então, a economia não está, vamos dizer, caindo o suficiente pelo que o Banco Central espera para reduzir a pressão inflacionária. Provavelmente o câmbio melhorando, né, no sentido de estar menor, você tem uma ajuda dessa redução do dólar, principalmente
produtos importados, né? Alguns produtos já caíram bastante de preço por conta dessa menor pressão do dólar. Da mesma maneira, você tem pressão por parte da taxa de juros, né? Então, isso faz com que a economia continue se movimentando, ainda se movimentando, e a queda não é tão grande, mas o que preocupa, na verdade, é que você já tem 3 meses de queda no IBCBR, né? Professor, o senhor citava exatamente essa capacidade de crescimento da economia brasileira, né, e dissertava exatamente sobre o hiato. Eu queria entender, o Boletim Focus projeta agora um crescimento de 2,16%, né, permaneceu estável essa projeção por parte do Banco Central nessa mensuração junto às instituições financeiras. O próprio Ministério da Fazenda fala também num crescimento um pouco menor, maior do que o projetado pelo mercado, de 2,3%. Eu queria entender, dadas as sinalizações do Banco Central, a condução da política monetária, qual seria exatamente essa capacidade de crescimento do Brasil, se a gente mensurar todos esses indicadores, né? Pensando tanto na Selic, quanto também no controle inflacionário e, evidentemente, também o que a gente consegue agora acompanhar a partir da publicação do IBCBR? Olha, o setor de construção, por exemplo, ele continua crescendo, né? Da mesma maneira, continuam crescendo alguns setores de serviço, como o próprio outros serviços, que é alimento e fora da residência e alojamento, ou seja, toda essa parte de turismo ainda cresce, né? Então, isso causa o IBC, o PIB em si, né, continuar crescendo. O que espanta, na verdade, agora é essa queda contínua do PIB, conforme indicado pelo IBCBR. Então, essa e ainda assim, toda a questão do emprego e o rendimento médio, por exemplo, tem aumentado, fazendo com que possibilite um maior consumo, o crescimento do consumo, o consumo continua crescendo e o investimento também. Então, esses são elementos que garantem uma continuidade no crescimento até maior do que aquele projetado pela Fazenda, né? A Fazenda fala em 2,3, e o IBRE tem um modelo de previsão, está falando em 2,5, então a economia continua dando sinais de que vai continuar crescendo. Professor, o senhor comentou anteriormente, né, que, que o Banco Central deve dar início ao ciclo de cortes da Selic apenas em janeiro. Mas eu queria entender, a partir da reunião agora de quarta-feira, o que a gente pode esperar do ponto de vista de comunicação? A gente tem visto um Banco Central bastante duro, a gente tem visto o Banco Central tentando demonstrar exatamente essa credibilidade, uma busca incessante pelo centro da meta de inflação de 3%. Queria entender se o Banco Central pode dar algum tipo de sinalização um pouco mais dovish, né, depois da reunião de quarta-feira. Acredito que sim, porque esses números negativos da atividade econômica vão acabar trazendo problema no emprego e, dessa forma, é o que o Banco Central não deseja. Então, mas, de qualquer maneira, não deseja uma inflação ainda muito elevada. Então, eu acho que a queda do dólar, a redução da demanda de alguns produtos nossos, que edificando no país, aumentando a oferta, isso fará com que a economia desacelere, a inflação desacelere, e dessa forma permitirá ao Banco Central reduzir a taxa de juros. Eu acho que ele já vai dar sinais disso na próxima reunião. Conversou aqui com o professor Cláudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço muito, professor, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, um abraço. Forte abraço.